aulas que nós tivemos de inglês, não sei se todo mundo que está aqui na aula de hoje teve nas últimas aulas de inglês, mas a gente fez exatamente isso, ver formas de facilitar a interpretação do texto. Então, eu falei com vocês sobre uma técnica que chama scanning, que é uma técnica que a gente vai procurando, vai varrendo o texto, esmiuçando ele, buscando, assim, coisas que vão facilitar a nossa leitura. Então, é uma técnica que você quer encontrar uma informação rapidamente. Às vezes tem algumas questões, eu resolvi algumas questões do tipo com vocês, que a gente olha, assim, e já consegue ir caçando uma palavra, a gente já encontra o que a gente quer sem, de fato, ler tudo. Se sobrar tempo, é recomendado que você leia toda a questão, mas às vezes você está meio apertado ali, o tempo está correndo, você não conseguiu despistar direito, às vezes acontece, é normal, mas essa técnica está aí para ajudar a gente, tá bom? Então, quando você vai procurar no texto, quando tem um texto na sua frente, você precisa ter uma pergunta na sua cabeça. Não é só procurar qualquer coisa, você tem que ter uma pergunta em mente. E você não lê todas as palavras que tem no texto, mas apenas as palavras que parecem que vão responder a sua pergunta, tá? Pode passar, Gabi. Além dessa técnica do scanning, eu falei com vocês do skimming, que é uma técnica que chama deslizando, como se fosse deslizando pelo texto. Então, é uma técnica de leitura que a gente faz uma ideia geral sobre o que o texto está falando. Então, a gente não vai entrar em detalhes ali naquela leitura, mas a gente vai conseguir ter uma ideia geral do que está acontecendo, e isso vai ajudar muito no nosso tempo também. Então, essas duas técnicas, elas são interessantes para você poder tentar fazer logo no início. Pode ser que ela dê certo, mas se vocês começarem a ler o texto e falar, gente, não entendi nada com essas técnicas, segue do jeito tradicional mesmo, vai lendo ali, tranquilinho, que vai dar bom, tá? E essa técnica tem algumas coisinhas para a gente conseguir fazer ela, que é para a gente ler apenas as palavras que vão ajudar a gente a ter um senso sobre o texto. Então, palavras que estão se repetindo ali, palavras, o título, se tiver alguma referência, tudo isso a gente tem que prestar atenção, tá? A gente fala também para ler as primeiras sentenças de cada parágrafo com cuidado. Então, se tem 4 parágrafos do texto, para você não ler o texto inteiro, lê a primeira frase de cada um, que você já vai conseguir ter uma ideia muito bem do que está acontecendo ali, tá? O último parágrafo é interessante que você leia bem. Então, você chega no texto, se ele tem 4 parágrafos. O primeiro, você pode se atentar mais a ele, para você ter uma ideia geral do que está acontecendo ali. O segundo e o terceiro, você não precisa ler todo, lê o comecinho, para ter alguma ideia. E o último, você lê ele com bastante atenção, porque provavelmente pode ser que tenha tido uma reviravolta, ou pode ser que ele tentou mudar o foco do assunto, ou ele quis trazer uma conclusão para você sobre o que você leu. Então, o último parágrafo ele é bem legal da gente ler ele bonitinho, tá? Olhar o começo de cada parágrafo, eu já falei. E, às vezes, tem algum parágrafo que a gente vê que não é importante, a gente pula. Falei que a gente lê o segundo e o terceiro, a primeira frase, né? Mas, gente, se vocês verem que está tendo alguma informação relevante naquele parágrafo, vai lá e lê. Como eu falei, vocês não precisam se atentar assim, essa técnica, ela é perfeita, é esse jeito que eu vou usar em todos os textos que tiver lá, todas as questões. Não, ela é uma metodologia que cada pessoa vai aplicando. Você vai vendo o seu senso ali daquela questão, tá? Pode passar, Gabi. E aí, uma outra coisa que eu vim falar com vocês, que a gente discutiu nas últimas aulas, foi sobre alguns tipos de palavras que é para a gente encontrar nesse texto, né? Então, às vezes, as perguntas, elas focam em alguns substantivos, em alguns adjetivos, pronomes. Então, para a gente poder fazer essa associação de o que ele está perguntando, às vezes a gente não sabe direito muito do inglês, mas a gente sabe o que significa um adjetivo. A gente sabe o que significa big, ou teve uma aula que a gente resolveu uma questão, que eu li um texto e que eu não lembro quem foi, mas alguém da sala falou assim, eu não entendi nada, eu só entendi que as pessoas são estúpidas, porque o stupid estava ali repetindo o tempo todo no texto, que é um adjetivo. Então, isso já ajuda você a sacar qual que é a ideia daquele texto, tá? Então, é bem legal a gente ter alguma ideia, assim, de o
que é um substantivo, o que é um adjetivo, em inglês, porque são repetidos, a gente vai acostumando a ver eles em alguns textos, tá? Eu trouxe aqui os mesmos exemplos que eu trouxe para vocês na aula, mas que é para gravar mesmo. Então, o noun is a name of an object, concept, place or a person. Então, eu coloquei aqui para vocês a Pablo Vittar e o meu cachorro Farofa. Pode passar, Gabi, por favor. Isso. A Pablo Vittar é um exemplo de um concrete noun, que ele quer dizer que, assim, coisas que você pode tocar, que você pode ver, que é simples de você explicar. Se eu pegar e falar para vocês, a Pablo Vittar, vai vir essa imagem na hora na cabeça de vocês da Pablo Vittar. Agora, se eu falar para vocês felicidade, que é happiness, não tem uma imagem concreta na cabeça de vocês. É um pouco uma coisa mais abstrata. Então, o exemplo que eu trouxe é do Farofa, que é o meu cachorro. Então, tem a foto dele aqui, a gente vê que ele está feliz. Mas se eu colocar só a foto para vocês não iam saber exatamente o que eu estava falando. Vocês iam ficar um pouco na dúvida. Pode ser que eu ia estar falando de um cachorro, pode ser que eu estivesse falando sobre a cor do olho dele, sobre roupinhas de cachorro, sobre a casinha dele, sobre cachorros que vivem dentro de casa, sobre várias coisas. Mas aqui, quando eu estou falando para vocês, happiness, dá para a gente entender que, poxa, ele está feliz, não por isso que ela está falando, mas é um concrete noun, tá? Pode passar, Gabi. Duas outras coisas que eu trouxe para vocês, de pronoun, são os pronomes. Ele replace a noun in a sentence, usually because we do not want to repeat the noun. Então, ele substitui um substantivo na palavra, quando a gente não quer ficar repetindo aquele substantivo várias vezes, né? Então, alguns exemplos de pronome é it, me, you, she, they, him, her. E um exemplo, pode passar, Gabi, isso. Aqui um exemplo, Susan's car has been stolen and she's very upset about it. Então, aqui, dois exemplos de pronome, é o it, porque eu substituí tá falando sobre o carro dela ter sido roubado, e também, passa de novo, que eu acho que vai aparecer ele do she, isso. E também o she. Então, para eu não ficar falando assim, Susan's car has been stolen and Susan is very upset about her car, para eu não ficar repetindo tudo isso, eu uso esses pronomes, porque eles já vão facilitar ali. Então, quando você estiver lendo o texto, para você resolver a questão, às vezes a gente vê esse pronome e a gente consegue identificar, a gente pode caçar sobre qual substantivo que ele está repetindo e entender melhor aquela frase. Porque às vezes a gente está vendo ali isso, nossa, eu não entendi nada nessa frase, mas eu vi um she ali, eu falei, tá, tem um she, o she eu sei que é ela. Então, se eu sei que é ela, está falando sobre alguém, que ela quer que está falando. Então, eu consigo olhar no texto e procurar de onde está vindo. Ali, olhando nessa frase que eu coloquei para vocês, a gente procurando já vê que está falando da Susan, tá? Então, só lembrando os pronomes com vocês. O she é ela, o it é isso, me é meu, you, você, she, já falei, them, eles, him, dele, dela, tá bom? E aí a gente tem também as prepositions. Are used to give information about things like place, time, direction and manner. Então, alguns exemplos. To, in, behind, over, through, into, under. Então, as preposições elas são usadas para dar algumas informações sobre coisas como lugar, tempo, direção e alguma explicação sobre alguma coisa. Então, aqui no exemplo dessa frase. I telephone our office in London at 7 p.m. Então, passa aí, Gabi, 7. Isso. Então, aqui fala o at 7, não fala 7 p.m., mas enfim, at 7. Então, tá dando uma informação complementar sobre alguma coisa. Porque se eu não falo isso, a nossa frase vai estar só assim. I telephone our office in London. Tá, telefonei em London, mas que horas você telefonou para mim? Ou um outro exemplo ali, passa de novo, é o in. I telephone our office. Tá, mas não onde que é o nosso escritório?
Telefonei no escritório, mas onde que ele é? Então, aqui ele está dando uma informação a mais, trazendo informação que o escritório é em Londres e que o telefonema foi feito às 7 horas. Então, a preposição, ela traz essa informação a mais sobre uma frase. Então, são palavrinhas que a gente, olhando ali no texto, a gente também pode identificar melhor sobre alguma coisa, alguma informação para a gente entender melhor aquele texto, tá bom? Pode passar, Gabi. Isso. Aí, outros dois tipos de palavras que nós podemos encontrar são os adjetivos e os advérbios. Os adjetivos, it help to describe a noun or pronoun. Então, eles vão ajudar a descrever melhor um substantivo ou um pronome. Então, alguns exemplos de adjetivos são small, que é pequeno, cold, que é frio, white, que é branco, cool, que é legal, Brazilian, que é brasileiro. Então, os adjetivos, eles vão explicar, dar alguma característica àquela informação. Que nem eu falei do stupid que a gente resolveu na outra aula. Estúpido é um adjetivo, tá? Então, aqui um exemplo trouxe a Flora, que é minha gata. My cat is beautiful. She is so cute. Então, o beautiful... Pode passar, Gabi. Pode passar de novo. Isso. O beautiful é um adjetivo que está associado, tem que estar associado a um nome ou a um pronome. Aqui, nesse caso, está associado a um substantivo, que é cat, tá? E o she is so cute, o cute, ele está sendo associado a um pronome, que é o she, tá? Beleza, agora vamos ver... Só um minutinho, gente, peraí, rapidinho. Pronto, voltei. Aí o advérbio is normally used to say how or when something happens. Então, a gente usa para falar como ou quando alguma coisa aconteceu. Então, alguns exemplos. Carefully, quickly, well, sometimes, yesterday, never, today. Então, são alguns advérbios que vocês podem ter eles ali na cabeça, já que se vocês olharem para o texto, vocês também vão identificar e saber sobre mais informação sobre algum acontecimento. Então, aqui tem um exemplo, né? My father drives slowly. I will see you tomorrow. Então, pode passar, Gabi. Então, aqui traz uma informação a mais. My father drives. O pai dele dirige. Mas ele está querendo trazer uma característica a mais, que é slowly, tá? E I will see you tomorrow, falando quando que você vai ver essa pessoa. Você vai ver ela amanhã. Eu lembro que na aula vocês ficaram com um pouco de dúvida entre o adjetivo e o advérbio, e aí eu falei para vocês, o adjetivo ele vai estar sempre associado com um substantivo ou com um pronome. E o advérbio ele vai estar associado com um verbo. Por isso que a gente fala advérbio, porque tem o verbo depois, onde ele vai estar associado. Então, aqui, o slowly, que é o devagar, ele está associado ao modo de dirigir. Então, drives é o verbo ao qual ele vai estar associado. Agora, o tomorrow está associado ao see, que é quando a pessoa vai ver a outra. Então, aqui o verbo é see. E ele está associado, dando uma característica, informando como ou aquilo vai acontecer, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Antes de eu ir para o verbo? Tá dando para lembrar tudo que a gente já discutiu? Tá fazendo assim um remember? Se tiver alguma dúvida, se ainda não ficou claro a diferença entre os dois ou alguma outra questão, pode falar, tá? Mas é mais uma revisãozinha mesmo. Eu acho que vocês já estão craque nisso. Pode passar, Gabi. Tá. Vou beber um pouquinho de água. E aí eu falei com vocês sobre verbos. A gente acabou não se aprofundando muito, porque já estava chegando no Enem. Mas eu quis passar uma ideia geral dos verbos para vocês. Ele descreve uma ação, um estado
ou um processo. Então, uma coisa que está acontecendo ali, né? Exemplo, buy quer comprar, sell quer vender, be quer ser, seem, think. São verbos, são coisas que estão acontecendo, ou um processo, tá bem? Então, aqui o exemplo. He lies to us. Pode passar, Gabi. Então, o lie aqui, no caso, é o verbo, porque é uma ação. Ele foi lá e mentiu pra gente, né? Alguma coisa ele fez, alguma mentira ele contou para poder fazer isso com a gente. Então, pode passar. Passa de novo. Vai passar de novo. Isso. E aí, eu trouxe mais 3 exemplos de verbos para vocês terem uma ideia. Trouxe o to kiss e trouxe algumas variações que podemos encontrar, tipo, o to kiss eu esqueci a palavra, mas é o modo original dele. Então, kissing, a gente já mudou, já está numa ação. Então, beijando, kissing é beijar. Então, kiss, no infinitivo, lembrei. To kiss é no infinitivo. Então, o kissing é beijando. O kissed, quando a gente encontra o ed no final, é relacionado ao passado. Então, quando a gente estiver lendo um texto e aparecer um ed, a gente pode categorizar que aquela frase ou aquele pensamento, ou aquele parágrafo, está fazendo uma discussão sobre alguma coisa que aconteceu no passado. E quando tem o ing, esse finalzinho, é alguma coisa que está acontecendo no presente. Então, por exemplo, kissing, está beijando, e o kissed é que já beijou, tá? Um outro exemplo ali, to read. Então, to read é ler, está no infinitivo. Então, reading é lendo, e read é no leu, é no passado. To clean, limpando, limpando. Limpar. O cleaning é limpando e cleaned, limpou, tá? Pode passar, Gabi. Aí eu trouxe para vocês também a forma que nós podemos classificar esses verbos. Eu acho que é legal vocês terem esses 2 tipos de classificação, como os transitivos e intransitivos, para a gente poder tentar compreender como que é a estruturação de uma frase, tá? Então, os verbos transitivos, if a verb is normally followed by an object, it is called an transitive verb. Então, quando um verbo ele é seguido de um objeto, ele é chamado de verbo transitivo. Então, I bought a car. Eu comprei um carro. O bought, que é comprar, ele está seguido de car, que é o objeto, tá? Objetivo. Então, ele está associado, então aqui no carro, no caso, ele é um verbo transitivo. Pode passar de novo. Apertei o botão errado. Isso. E aí, o outro tipo é o verbo intransitivo. If a verb is not normally followed by an object, it is called an intransitive verb. Então, se o verbo ele não for seguido de um objeto, ele é chamado de um verbo intransitivo. Então, she travels frequently to Cachoeira Paulista. Ela viaja sempre para Cachoeira Paulista. Como que eu expliquei para você, aqui ele não está associado a nenhum objeto. Por quê? O verbo I bought, se eu falo só isso para vocês, eu comprei. Vocês vão olhar para mim e vão perguntar: você comprou o quê? Ou o que você comprou? Então, eu tenho que trazer uma informação para vocês com um objeto, tá? Agora, no verbo intransitivo, eu falar que eu viajo sempre, vocês já conseguiram entender. Ela viaja sempre para Cachoeira Paulista, tá? Não está, de fato, associado. Deixa eu ver. Tá. Pode passar, Gabi. Tá, então eu quero praticar com vocês em um texto essas técnicas de leitura, tá?
Primeiro, eu tenho um texto aqui com vocês. Eu quero que vocês vão conversando comigo agora, porque eu queria fazer umas perguntinhas. Quando a gente pensa nesses métodos que eu falei para vocês, do scanning e do skimming, o que a gente pode fazer primeiro vendo esse texto? Acabei de receber o texto. O que eu faço? Primeira coisa. Primeiro de tudo. Vamos lá, eu quero ver no chat. Tá até assim, tá até em negrito a primeira coisa que a gente tem que fazer ali. Vamos, gente, fala comigo. Ninguém vai falar comigo, gente. Você sabe que eu fico triste. Fico muito triste quando vocês não falam comigo. Eu me sinto tão sozinha nessa aula. Isso! Obrigada, gente. Isso mesmo. Primeira coisa de tudo é ver o título. É ver se tem título, é ver se tem imagem, é ver se tem alguma referência embaixo. É o top 3. Top 3, título, imagem, referência. As 3 coisas já vai dar um norte gigantesco para a gente. Então, vamos ver o título. Department Store. Então, o que a gente sabe de primeira e qualquer informação? Primeira informação que a gente tem é que o texto vai falar sobre uma loja de departamento, certo? Certo. Então, aqui vocês falaram também do scanning. Sim, o scanning é ótimo para a gente fazer agora. Se a gente tiver uma pergunta, a gente faz o scanning. Tipo, tem a pergunta da questão do Enem, vocês vão pegar e já podem fazer um scanning. Se eu chegar para vocês agora e falar assim, em que cidade foi criada a primeira loja de departamento? Vocês vão procurar por essa informação. Então, vocês vão procurar pela informação onde fala sobre algum nome de uma cidade. Certo? Porque eu estou perguntando que cidade que foi criada. Então, vocês vão caçar por uma cidade. Que cidade foi essa? Paris. Eu falei isso, primeira coisa, tudo bem que está ali na primeira frase, mas é uma pergunta que eu fiz, você vai procurar por essa informação. Agora, se eu perguntar assim para vocês, como é chamado uma promoção que tem depois do Thanksgiving que eles têm nos Estados Unidos? Como é chamada essa promoção que existe lá, nas lojas de departamento? Olha, eu falei Thanksgiving. Então, vocês vão catar e vão procurar por Thanksgiving, porque algum momento do texto vai falar sobre ele, e aí é onde está a informação que eu estou perguntando para vocês. E aí, exatamente, Samila, vai aparecer o Black Friday. É só a gente ler aquele trechinho, vai dar tudo certo ali, tá? Beleza. Então, a gente fez aqui a técnica do scamming, belezinha. A gente não leu o texto. A gente não leu o texto ainda. A gente só foi lá e caçou o que estava sendo perdido. Eu tinha uma pergunta na minha cabeça, eu fui procurando pela resposta. E aí, a outra técnica é do skimming. O skimming, a gente faz... a gente começa também pelo título, igual eu falei. Então, a gente olha o título e a gente vai lendo alguns pedacinhos. Nesse caso, ele tem 2 parágrafos. Então, o que a gente pode fazer? Como eu falei, não é uma estratégia de leitura extremamente certinha e tem que ser sempre seguida de alguma forma. A gente vai adaptando como fica melhor para a gente, certo? Então, se aqui tem 2 parágrafos, vou pensar, poxa, vou ler pelo menos o comecinho do primeiro para ter uma ideia sobre o que está falando. E aí, eu olho no último parágrafo para ver se teve alguma reviravolta, certo? Então, vamos fazer isso. Department Store, loja de departamento. The first department store was created in Paris. Uma outra coisa que chama a atenção aqui de vocês, quando vocês começaram a ler esse texto, o created é um verbo, criou. Ele está no passado, então é criou, né? Ele está aqui no passado. Então, vocês já conseguem ter uma ideia de que algumas coisas que já aconteceu, vocês não vão achar que foi criado agora a primeira loja de departamento. Porque nesse exemplo aqui,
está até associada ao ano, então já facilita a leitura para a gente. Então vamos lá. The first department store was created in Paris in... esqueci como que é ano. 1850, yes. It was conceived as a big place with a lot of options in products and brands. Então, beleza. Olha a informação que ele me trouxe. A primeira loja de departamento foi criada em Paris em 1850. Ela foi concebida por um lugar que tem uma grande opção de produtos e marcas. Uma outra coisa aqui que é legal para a gente associar é o big. O big, como vocês sabem, é um adjetivo. Então, a gente identificar alguns adjetivos que a gente já conhece, a gente já pode dar uma atenção melhor, mais requintada para aquela informação que está chegando, para aquela frase ali para a gente. Então, a gente já imagina que uma loja de departamento é um lugar bem grande, né? E que tem uma variedade de produtos e marcas. Beleza. Eu acho que para mim já foi suficiente eu saber essa informação do primeiro parágrafo. Porque me parece que ele vai continuar falando a mesma coisa, sabe? Aprofundando mais no mesmo assunto. E se eu estou com pressa, eu não estou com tempo para ficar lendo tudo. E eu acho que eu estou certa. Porque olha ali a próxima frase. They wouldn't sell just a specific product. Então, ele está falando que ele não vende só um produto específico. Então, de fato, ele vai aprofundar mais no assunto. Eu não preciso ler isso agora. Então, vamos passar para o último parágrafo. Porque estou com pouco tempo. Tem muita questão para resolver aí. Tem uma redação para escrever, então vou acelerar. Então, vamos lá no final para ver se tem alguma reviravolta, alguma informação nova. Então, ele fala, every year, on the day after Thanksgiving, most of these stores have a big sale called Black Friday. On this day, it is possible to buy products with big discounts, and you also have the option to buy things online. In 2016, more than 154 million people spent $3.3 billion shopping only on the internet. Então, ele começou a falar para a gente de departamento, de lojas de departamento. E o que ele falou depois? Que essas lojas, elas são muito grandes e que depois do Thanksgiving, né, da criação de graças deles, eles fazem uma super liquidação dos produtos, onde o pessoal compra muita coisa e fica super feliz. E que agora, ultimamente, olha só para vocês verem, se vocês tivessem lido só o começo desse parágrafo, vocês iam perder a informação sobre as pessoas que compram online, que, ao meu ver, é a conclusão que ele traz nesse texto. Porque ele começa falando, poxa, o negócio surgiu lá em 1850 e até hoje ele está bombando, mas ele bomba principalmente por causa das disponibilidades de compras online, que a galera vai lá, consegue comprar da casa deles. Então, ao meu ver, essa é a ideia central no texto. Então, esse último o trechinho do texto é muito importante a gente ler para que a gente possa ter meio que uma conclusão, uma finalização do texto. Então, isso eu acho que é extremamente essencial. Deu para a gente entender certinho a ideia do texto. Não deu? Vamos voltar nesse trechinho que eu não li para ver se a gente perdeu alguma informação. E como eu falei, pode ser que a gente tenha perdido, pode ser que não. Pode ser que a questão esteja perguntando sobre o Black Friday, sobre a compra online, sobre a criação em Paris, tá? Então, se for sobre essas coisas, a gente não perdeu, mas vamos dar uma olhada. Voltando lá naquela parte, ó. Vamos voltar no primeiro parágrafo desde o começo. The first department store was created in Paris in... Esqueci de novo. 1850. It was conceived as a big place with a lot of options in products and brands. They wouldn't sell just a specific product. There you could find clothes, shoes, jewels, makeup, and many other things. That concept remained until today. Então, foi exatamente... Olha só, a ideia que eu não tinha lido esse texto ainda, gente. A ideia que, no final do texto que eu falo, que a gente conseguiu ter, sem ler esse parágrafo, era exatamente essa. Que ela foi criada em 1850,
mas que até hoje ela continua importante. Então, ela continuou falando, né? So, if you want to buy many things with good price, you can choose with one of the thousand in the world. Então, não trouxe informação muito nova. Então, essa técnica do skimming, ela é extremamente relevante para a gente e pode ajudar bastante se a gente souber encaixar ela ali no nosso textinho, beleza? Gente, o que eu tinha para falar, fazer da nossa revisão de inglês era isso. Acho que teve alguém que perguntou, as questões, elas são em português, tá? Então, assim, como eles fazem a pergunta, as perguntas são feitas em português. Então, não precisa assustar, é igualzinho nossas aulas, porque nossas aulas eu também costumo fazer para vocês as perguntas em português. Eu coloco o texto aqui em inglês e vocês vão lendo comigo, eu leio com vocês. E a gente vai fazendo assim. E na prova de inglês, na prova do Enem, né, vai ser a mesma coisa na parte de inglês. Então, é só olhar o texto. Lembrem bem dessas técnicas, do que for ajudar vocês. Se vocês forem conseguindo identificar algumas palavrinhas ali que vocês já aprenderam, alguns pronomes, alguns advérbios, alguns adjetivos, já vai ajudar também nessa compreensão, tá? Minha parte é essa. E agora a Gabi vai continuar com vocês. Um beijo, boa sorte. Eu vou continuar aqui, tá? Tá dando para me ouvir certinho? Tá, Gabi? Eu não tô enxergando o chat, gente. Alguém precisa ver o microfone falar. Tá sim. Tá, beleza. Eu fico de olho no chat para você, tá? Por favor, obrigada. Galera, eu vim falar um pouquinho da outra... Só um minutinho. Teve uma pergunta aqui do Cauê, que era uma coisa que eu esqueci de falar, né? Ele fala assim, se você recomenda ler primeiro o enunciado para a gente ir sabendo o que procurar no texto. Sim, primeiro leia o enunciado, que eu acho que já vai ajudar muito, ainda mais que é texto em inglês, gente. Porque senão você lê o texto, aí você entendeu uma coisa, e depois o enunciado ele está querendo saber de outra coisa. Então, assim, foca no enunciado, e o enunciado, você ajuda nessas duas técnicas de leitura, porque ele vai te dar dicas de palavras para você procurar, ele vai te dar dica do que ele está perguntando, e ele ajuda exatamente nessa técnica do scanning. Porque no scanning eu falei para vocês que vocês já precisam ir com uma pergunta na cabeça, caçando ela. E a resolução das questões do Enem é exatamente isso. A gente lê a pergunta e fala, tá, é isso que eu quero saber. Então, foca primeiro no enunciado e depois foca no enunciado, dá uma olhada nas opções, você já tem uma ideia ali do que vai vir no texto, porque isso já ajuda também. As opções de respostas dão uma ideia para a gente do que a gente vai encontrar, tipo um spoilerzinho, e aí vocês vão para o texto, tá? Já facilita muito. E se precisar, se for uma questão mais complexa, você lê o texto 2 vezes, não tem importância, gente, é normal. Mas é melhor você ler 2 vezes, sabendo que está sendo perguntado, do que ter que ir e voltar, isso é um pouco ruim, tá? Pronto, Gabi. Oi, belezinha, né? Pronto, Gabi, pode ir. Beleza. Eu queria falar do resto da prova, que é desse dia, da outro pedaço que engloba inglês, que a gente está falando da parte de gramática, literatura e interpretação de texto. E ela também relaciona alguns movimentos artísticos junto com as perguntas, porque a literatura ela anda muito casada com a história e com a arte, as artes plásticas no geral. Então, você vai ver dentro da prova algumas perguntas que vão relacionar texto com imagens, textos com movimentos artísticos, então a gente tem que sempre ficar atento a isso. Eu queria também falar que a prova de linguagens, pelo menos as outras questões no caso, é uma prova extremamente extensa. Ela não é uma prova tão complicada, a maior parte das perguntas são interpretação de texto e são sobre intertextualidade. Você tem que saber casar o texto com a imagem, a charge, com a notícia, o infográfico com a propaganda, você tem que saber casar as coisas para responder a pergunta. Mas são textos bem longos mesmo. São perguntas imensas às vezes, e não é nem para assustar, é o que eu falo. A prova, principalmente de linguagens, ela é uma prova mais de resistência. É saber quanto você aguenta ler. Então, até mesmo algumas técnicas que ela acabou de falar para vocês, pessoal, é importante vocês prestarem atenção e usar elas até na prova de português, porque vai ajudar vocês a responder ela bonitinho, porque são textinhos razoáveis em algumas perguntas.
Queria também falar que a linguagem, ela vai tratar da relação do homem na sua forma, faltou um M, de expressão linguística em determinado tempo e espaço. Então, as perguntas, como eu falei, a literatura, ela vai estar casada com a história e com a arte, então é a forma da pessoa falar, de forma literária ou não, ela vai estar casada com o tempo e espaço que a pessoa está inserida. Eu trouxe as classes gramaticais, mas as classes gramaticais elas funcionam do mesmo jeito em inglês. Então eu vou passar mais pelas que a Júlia não falou. O substantivo ela falou que dá o nome às coisas, por exemplo, caderno. O adjetivo, que dá características. Nossa, meu teclado estava tenso hoje. Qualidades ou defeitos aos substantivos, por exemplo, bonito, feio, claro e por aí em diante. Os numerais vai expressar essa ideia de quantidade. Então, dois, primeiro, triplo. O artigo vai vir antes do substantivo e vai determinar eles, tanto em gênero quanto em quantidade. O que é o famoso o, a, os, as, umas, uns, uns, uns. Ele não vai determinar o substantivo em grau, tá? É sempre que a gente fala que tem aquela frase lá, né? Eu concordo com você em gênero, número e grau. Você não concorda com nada em grau, você só concorda com as coisas em gênero e quantidade. Isso é importante lembrar. Essa aqui é basicamente parecida com o inglês. Os verbos que vão indicar ação, estado ou fenômeno ou um fato, e eles vão se modificar também em número, gênero ou a pessoa que fala. O ficar, estar, ser, então pode ser ficaram, vai modificar em número. O gênero, ele vai concordar se está masculino ou feminino na frase. E a pessoa que está falando, então é ele, ela, eu, tu, nós, ele vai concordar com a pessoa do discurso também. Os pronomes vão substituir um nome ou alguma coisa que ele se refere. Então, o eu, ela, o nós, o vós. As preposições são palavras que vão ligar duas ou outras palavras a algum termo. Então, até após o portanto, os advérbios vão indicar alguma circunstância de tempo, lugar, modo, dúvida ou alguma negação. Hoje, aqui, muito, não. Isso aparece demais, esses termos, assim, aparecem demais nos textos literários. A gente precisa prestar atenção porque às vezes tem a ver com o que a pergunta está pedindo. Às vezes é uma pergunta de literatura, mas você vai conseguir responder ela também se você souber alguma das classes. Então é importante a gente saber sobre isso. Tem as conjunções, são palavras invariáveis que vão conectar orações ou termos, que é o eu, o mas, o portanto, o contudo, que a gente também usa bastante na redação. E as interjeições, que são as invariáveis que vão exprimir emoção, que geralmente elas vão parecer muito em charge. Então é aquele ai, ufa, ui, aquele pof, etc, etc, etc. Então, quando a gente sabe as classes, a partir do que o texto está apresentando, a gente consegue ter uma noção mais ou menos para onde a gente vai na resposta, tá bom? E, igual eu falei com vocês na aula, tem as funções da linguagem, a gente passou pelas funções da linguagem, os tipos de texto e um pouco sobre as escolas literárias, não lembrar a palavra. As funções da linguagem vai ser quando a gente conhece elas, a gente é capaz de realizar uma interpretação melhor do texto. Então, então é importante nós sabermos sobre o que o texto sobre o que o texto trata, porque você consegue identificar melhor a resposta. É uma propaganda? É uma poesia? É uma narrativa? Você consegue, a partir dessa análise, você consegue procurar melhor respostas, porque você sabe sobre o que o texto vai tratar. Às vezes, por exemplo, vem alguma propaganda com alguma notícia, por exemplo. Só de você saber o tipo de linguagem que elas utilizam, ou a função delas na comunicação, você consegue já ter uma noção de qual resposta você vai eliminar nas suas perguntas, ok? Então, a gente tem a função referencial ou a denotativa, que ela vai fazer uma comunicação objetiva e bem direta. Então, são textos informativos. Aqui a gente tem os textos jornalísticos e os acadêmicos, e geralmente são todos escritos em terceira pessoa. Então, você não vai usar o eu, você não vai usar o tu, você vai sempre estar usando o ele ou ela, sempre de uma forma um pouco mais implícita. A função conativa ou apelativa, ela vai estar centrada no receptor. Então, é como se eu escrevesse um texto voltado para vocês. Então, eu vou tentar um contato mais direto, de uma forma bem apelativa, que vocês identifiquem e que seja atrativo. Por exemplo, textos publicitários, eles são escritos em segunda pessoa e eles são
eles são de função conativa. Ou até mesmo quando tem uma aula, igual a Júlia usou, por exemplo, a imagem da Pablo. Ela estava tentando, a partir da função conativa, tentar algum apelo direto com vocês. Isso aparece bastante, bastante, bastante. A função poética, ela vai explorar a sonoridade ou a forma do discurso e vai apresentar o eu lírico. Então, tem as poesias e as músicas. O Enem gosta muito de usar trecho de poesia, trecho de música, e elas são obrigatoriamente função poética, ok? Sejam elas, às vezes, rimadas ou não. A função emotiva ou expressiva, ela vai estar centrada no emissor. Então, é como eu vou me expressar. Então, vai usar a primeira pessoa, então é o eu. Ela é bem subjetiva, ela vai falar sobre mim. Então, geralmente, diários ou algumas obras artísticas que vai falar sobre o próprio autor da obra são funções emotivas por excelência, ok? Tem a função metalinguística, que ela vai estar centrada no código, que é, por exemplo, um texto sobre como escrever um texto, ou uma propaganda sobre como fazer uma propaganda, uma pintura sobre um autor pintando algo. Então, ela é centrada no código. A metalinguística aparece muito, muito no Enem. Então, ela é voltada para a própria linguagem. Então, um poema sobre poesia, uma pintura sobre uma pintura, etc, etc. E temos a função fática, que ela é centrada no canal que é estabelecido entre a comunicação. Por exemplo, igual aqui agora. Quando, antes de eu começar a falar, eu perguntei se estava dando para me ouvir direito, se estava saindo o som certinho. Isso aí é uma função fática. Que eu estou, através desse teste, tentando ver se a minha mensagem está chegando em vocês. Então, é quando estamos em ligação ou chamada de vídeo e testamos se alguém nos ouve. Aparecem alguns exemplos, principalmente em charges, por exemplo, de função fática. Então, a partir das funções da linguagem, do reconhecimento delas, você sabe mais ou menos o que você vai procurar nas suas respostas. Às vezes, você não leu a charge, mas você reconhece, por exemplo, que tem uma função fática nela, ou que ela vai ter alguma função emotiva, ou alguma metalinguística nela, e você já sabe mais ou menos nas suas respostas qual você vai tirar. Às vezes você consegue eliminar uma, duas, até mesmo 3 perguntas, e depois você consegue ler o texto e você já consegue achar a resposta mais bonitinho. E agora eu vou passar para os tipos de texto, que foi o que a gente viu no comecinho, quando eu falei com vocês sobre literatura, que as diferenças dos textos, e a gente tem as classificações estruturais deles, que é o texto narrativo, que vai existir a partir de um enredo, que ele é desenvolvido pelas ações das personagens, e vai estar mesclado, e vai estar... Nossa, vai estar mesclado junto com o tempo e o espaço. Nossa, tá? Meu computador estava louco na hora que eu escrevi o slide. Então, vai ter enredo, que é basicamente a trama, vai ter o narrador, que é a voz do texto, ele pode ser observador, aquele narrador que está de fora, só falando o que ele está vendo, ele não necessariamente sabe o que os personagens sentem. Tem o narrador personagem, que é geralmente em primeira pessoa, aqueles textos que o narrador é o personagem principal, que a maior parte das obras populares que a gente conhece hoje em dia, se a gente for pensar no Harry Potter, se a gente for pensar no Percy Jackson, nas Crônicas de Nárnia, ou até alguns livros clássicos, como o Castelo do Kafka, a gente está falando de narradores personagens, eles estão falando o que eles estão vendo. Então, eles se conhecem, mas eles não necessariamente conhecem os próximos. O que eles sabem sobre as outras pessoas são impressões deles mesmos. E o narrador onisciente, que ele tá ali em cima e ele sabe de tudo o que está acontecendo. Ele sabe como o personagem principal se sente, o secundário, o terciário, ele sabe sobre a ambientação todinha, ele conhece tudo o que está acontecendo. Aí tem as personagens que vão fazer parte da história, elas que vão movimentar o enredo. Tem o tempo, que é o momento em que a trama é desenvolvida. Esse tempo pode ser cronológico, ele acontece, por exemplo, eu acordei, abri os olhos, me espreguicei, sentei, levantei da cama. Isso é tudo por ordem cronológica, que os fatos acontecem passo a passo. E o psicológico, que é o que o Enem gosta bastante, principalmente quando a gente fala de Clarice, que às vezes cai razoavelmente no Enem, que é o tempo que a gente, na verdade, está mais acostumado, a gente só não sabe. O tempo psicológico acontece dentro da cabeça da personagem. Então, é o tempo dos pensamentos dela. Se você for parar para pensar um minuto, você vai ver que quando você vai contar a história para alguém, você começa a contar a história e você não necessariamente vai contar ela na ordem que ela aconteceu. Você apresenta primeiro os fatos mais importantes e depois você vai traçando essa ordem da história. Isso é o tempo psicológico. Ou, por exemplo, quando você está contando alguma coisa e você, a partir de um assunto, você vai para outro assunto, e você vai para outro assunto, e você vai para outro assunto, e às vezes você nem lembra do que você estava falando no começo.
quando você começa a ser digressivo, que a gente fala. Isso faz parte do tempo psicológico. É o que a gente mais está acostumado sem perceber, porque é como a nossa cabeça funciona. E eles vão tentar trazer esse fluxo de consciência que a gente chama para dentro das obras, que é o fluxo da cabeça da personagem. E às vezes pode ser até um pouquinho mais confuso de ler. E o espaço, que é o local onde se desenvolve. O espaço ele não precisa ser físico. Pode ser um espaço físico, uma casa, como também pode ser um espaço psicológico. A gente pode estar lendo um monólogo onde tudo que está acontecendo são lembranças da personagem, não necessariamente é um espaço físico. E o texto narrativo, basicamente, a literatura usa até não aguentar mais, é a maior parte dos textos. Aqui dentro a gente tem a crônica, a gente tem o conto, a gente tem os romances, e assim por diante. Aí a gente entra no texto descritivo, que ele vai descrever algo, ele vai expor algumas apreciações, impressões, observações. Os diários, os relatos, as biografias, as notícias, os cardápios são exemplos de textos descritivos. O diário, quando a gente usa, por mais que seja primeira pessoa, você vai descrever tudo o que aconteceu no seu dia, ou tudo que você está sentindo. A biografia é uma descrição de alguém. A notícia é uma descrição de um fato. O cardápio é uma descrição de algum produto que você está vendendo. Então, às vezes aparece, biografia aparece bastante, notícia a gente vê muito no Enem também, são textos descritivos. Temos os textos dissertativos, que é a famosa redação, vai defender uma ideia por algum argumento. Então, tem o dissertativo argumentativo, que ele vai utilizar do argumento para persuadir, sem necessariamente expor uma opinião explícita, e o dissertativo expositivo, que vai expor uma ideia de uma forma mais explícita, mas através de argumentos de qualquer fato. Então, temos artigos, ensaios, monografias, resenhas e as redações. Tem o texto expositivo, que vai apresentar um tema por meio de algum conceito, definição, uma descrição, uma comparação. Por exemplo, os seminários, as palestras, as enciclopédias, os verbetes de dicionário, que às vezes caem bastante no Enem, os verbetes, misturados com um texto, por exemplo, literário, onde o verbete vai estar falando a forma literal daquela palavra e o texto vai estar usando ela no sentido metafórico. Ele aparece no texto expositivo. Então, você sabe que um está expondo o fato como ele é, está expondo o que aquela palavra significa, e o outro ele está usando de uma forma mais criativa. A partir disso, você já consegue também procurar uma resposta que mais se adequa à sua questão. E tem o texto injuntivo, que é pautado na explicação e no método para realizar alguma coisa. Então, regulamento, uma receita, uma bula de remédio, como você vai realizar algo ou explicando como aquilo é feito, eles são os textos injuntivos. E, a partir disso, você consegue procurar respostas. E, casando essas coisas que eu falei, entra a parte da teoria literária, que a gente divide em escolas, que é mais para facilitar o estudo mesmo. Eu trouxe elas bem resumidinhas mesmo, eu só vou falar os principais pontos delas. Tem o classicismo, que é a imitação da arte grega, então ela é cheia de racionalismo e vai prezar pela formação formal. Então eles vão estar mais preocupados com a forma e vão remeter àquela arte que eles consideram clássica, classicismo, que é a arte pura. Apesar de hoje já terem estudos em diversas áreas que mostram como a própria arte grega, que a gente considerava como pura e imaculada, na verdade, ela não é o que a gente pensava que ela é, e que ela estava mais próxima da arte bárbara, entre algumas aspas, e como o próprio homem mudou essa ideia dela para ter uma ideia de perfeição. E o classicismo vai se basear nessa ideia de perfeição para retomar isso que eles consideram que é algo bonito, que é o bonito com B maiúsculo do grego, ok? Tem o barroco, que vai falar sobre o pessimismo, o desequilíbrio entre a razão e a emoção, a subjetividade e as metáforas. O barroco é aquela parte da arte onde a gente vê bastante também figuras, por exemplo, na arte plástica, onde vai retratar muitas figuras religiosas, mas de uma forma bem dramática. Então, o homem estava em dúvida entre seguir o que ele conhece, o que ele sabe, ou servir a Deus, voltar para a igreja de novo, ter a salvação da alma. Então, ele estava muito perdido entre a razão e a emoção dele. Então, é uma arte de cunho mais pessimista, subjetiva, porque ela vai falar sobre ele mesmo, sobre o que ele está sentindo, e ela vai utilizar de metáforas. Ela é bem bonita. E a gente tem o cultismo e o conceptismo. O cultismo vai ser o barroco prezado no conteúdo, e o conceptismo, o barroco que preza a forma, não interessa sobre o que ele está falando. Porque o barroco tem muito disso, não é uma perfeição formal igual ao classicismo, mas é uma perfeição específica deles.
Aí depois vem o arcadismo, que é aquela fuga da cidade, a vida simples, o famoso carpe diem, que virou febre uma época aí na internet, que é aquele lugar ameno, a presença da mitologia grega de novo, as mulheres são super idealizadas, então são homens que vivem na cidade, isso é importante falar, que às vezes aparecem comparações sobre o que eles escreviam e sobre a vida deles, são homens que viviam na cidade, mas que eles vão escrever sobre o campo, sobre o que eles consideram bonito e belo, que eles consideram que seria o melhor para eles. Então, nesse campo, ele tem uma vida simples, apesar que na época que o arcadismo ocorreu, a gente está falando das revoluções industriais que estão passando, então as cidades elas estão crescendo, mas eles vão falar que a vida boa é a vida simples, mas ninguém vai querer ir para a roça, só vai falar que ela é bonita. O lugar ameno, que é um lugar bem calmo, eles vão evocar de novo a presença da mitologia, então você vai ver eles falarem do Zéfiro, você vai ver eles falarem de Zeus, Eros, na hora que eles vão falar de amor, então eles vão evocar essas figuras míticas de novo. Eles são pastores que estão lá cuidando do seu rebanho, e eles amam mulheres que são incríveis, imaculadas e que eles nunca vão alcançar, são mulheres extremamente idealizadas. Depois vem o romantismo, que trata em excesso da subjetividade. O romantismo a gente está falando de sentimentos, e os sentimentos cabe à própria pessoa. Então é uma falação do eu, do eu, do eu, do eu, que, nossa, não tem fim. É sempre eu. Então é como ele está sentindo, como ele percebeu, se aquilo fez bem ou mal para ele, ele vai falar sempre dele mesmo. Idealização dos sentimentos, ele sofre, o romântico ele sofre porque o sentimento ele é muito perfeito. Ele não encontrou aquele amor perfeito, por isso que ele está sofrendo. Ou aquele amor perfeito dele foi perdido. Aquela mulher incrível, é tudo lá em cima. Então é muito idealizado. É muito egocêntrica, igual eu falei, subjetividade, vão falar dos próprios sentimentos, mas em excesso. Então eles vão virar egocêntricos. Mas eles vão usar dessa estética para fazer um escapismo que a gente fala. Eles não vão falar dos problemas do mundo que estão acontecendo na época. Eles vão falar do que eles estão sentindo em relação a diversas outras coisas, menos sobre, por exemplo, reformas sociais, lutas de classe, etc, etc. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com sentimentos em relação ao amor, à beleza. Então, eles vão utilizar dessa arte para escapar do pessimismo do próprio mundo. E aí tem o mal do século, que a gente fala que são aqueles poemas ou aqueles escritos que vão falar em excesso de morte, sobre coisas bem pesadas mesmo, que são os escritores que vão entrar nessa casinha do mal do século, e vai ter um apelo à religião, onde eles estão perdidos e eles estão buscando essa salvação, então eles vão ter um apelo à religião em algumas partes. No Brasil, o romantismo é dividido em 3 fases. A primeira fase é o nacionalismo indianismo, com Gonçalves Dias. A gente está falando que o índio ele vai substituir o... Perdi a palavra. É aquele cara lá do castelo que luta. Nossa, sumiu real. Cavaleiro. O índio ele vai substituir o cavaleiro medieval, porque a história do Brasil é diferente. Então eles vão evocar essas figuras que o romantismo europeu vai puxar, que são os castelos, Arthur, e os cavaleiros da Tábula Redonda. Então, aqui no Brasil não tem isso, mas o que a gente tem é uma floresta incrível, vários índios, então eles vão colocar esses personagens, vão realocar esses personagens dentro dessa estética, para mostrar que o romance brasileiro ele é diferente, porque a nossa história é diferente. O índio ele é um cara virtuoso, enquanto o europeu que está vindo para cá está vindo desvirtuar esse ser de valores que vai lutar bravamente para não se perder. Então, nossa, é muito pelado. A segunda fase é o egocentrismo e o pessimismo. A gente tem o Álvares de Azevedo, que eles vão falar muito sobre eles e vai ser de uma forma muito, muito triste. Então, é o famoso mal do século, só que do Brasil. E a terceira fase, a gente está falando da liberdade do saudosismo, que com Castro Alves, aqueles poemas Saudade da Própria Terra, de como, eu tô aqui fora, vivendo no exterior, mas como no Brasil isso era melhor, ou, nossa, minha vida aqui tá ótima, mas todo dia eu durmo e eu penso no Brasil, porque eu sinto saudade de onde eu moro. Então, eles vão estar falando sobre esse saudosismo, e essa liberdade que a gente fala que é bem representada, por exemplo, pela Andorinha,
que são pessoas libertas de ideias e tudo mais. E depois a gente entra no realismo e naturalismo, que geralmente é o que mais cai no Enem, que realismo e naturalismo a gente está falando de Machado cai a doido, na verdade em vários vestibulares, mas o Enem cai bastante. Que, então a gente tem uma linguagem culta porque ela é culta, porque ela é uma linguagem específica. O realismo vai usar a linguagem da ciência com o cientificismo, igual está escrito ali embaixo, ou termos profissionais. Então a linguagem culta é aí dentro. Ela é bem objetiva, vai falar do que precisa ser falado e vai usar a veracidade em excesso. Ele vai falar o que ele está vendo. Ele não vai esconder, diferente do romântico, que, igual eu falei, ele vai fugir da realidade dele e vai escrever sobre os próprios sentimentos. O realista vai falar que não, os meus sentimentos não importam, me importa o que está acontecendo. Então eu vou falar sobre o que eu estou vendo. Eu vou falar sobre a galera vivendo no cortiço, eu vou falar sobre as revoltas, eu vou falar sobre a ignorância do povo burguês, eu vou falar como eles não se importam nem com eles mesmos, como as mulheres são tratadas, ou como todo mundo é hipócrita, porque no romantismo o casamento era extremamente virtuoso, o casamento era o ápice pro romântico. Enquanto o realista vai mostrar pra gente que o casamento, na verdade, ele tá definhando e que ele é um contrato social. Ele não serve de nada. Ele é muito detalhista em alguns pontos, igual eu falei. Ele vai se tentar tanto ver a verdade que, apesar do fato ser objetivo, a verdade vem, às vezes, ela vem junto com detalhes de local. Então, muitos realistas vão utilizar, às vezes até mais os naturalistas, vão se utilizar do detalhismo para falar, por exemplo, como o cômodo é feito. Eles vão se atentar tanto à verdade que eles vão explicar como o cômodo é feito, sem, às vezes, necessidade. O determinismo e o cientificismo a gente vê muito mais no naturalismo do que no realismo. O determinismo vai falar sobre o famoso darwinismo social, que é uma teoria doida que eu não sei de onde a galera tirou, que, por exemplo, eu nasci pobre e eu vou morrer pobre porque eu nasci assim, entendeu? Porque o Darwin vai falar da evolução das espécies, então a espécie mais proeminente vai evoluir enquanto as outras vão morrer. Então, quer dizer, ele já nasceu daquele jeito, então ele vai dar continuidade porque ele é assim. Então, eles vão usar mais ou menos eles vão deturpar a teoria científica para falar que, por exemplo, sua mãe é empregada, você não tem como estudar, você vai ter que ser empregada. Os seus pais são ricos, mas, por exemplo, a sua mãe ela é dona de casa, você vai ter que ser dona de casa também. Então, eles vão usar esse determinismo para colocar as pessoas dentro de caixas, para mostrar que, por exemplo, o que aconteceu com ela dentro daquela obra, por exemplo, uma personagem vai tentar enriquecer à custa de outro e ele vai pagar por isso no final. Ela tá pagando por isso porque ela tentou sair de dentro dessa caixinha que ela foi colocada. Tem muita denúncia social, em excesso. Eles vão utilizar da ironia e de outras formas de linguagem para fazer denúncias sociais mais escancaradas ou não. O cientificismo, que eles vão utilizar essas teorias científicas para explicar muitas coisas, eles vão utilizar muito personagem patológico, principalmente no naturalismo, que tudo que o personagem está fazendo ou vivendo tem a ver com alguma doença, entendeu? Chega a ser até nojento, é bem grotesco em alguns contos, alguns romances, algumas poesias que a gente encontra. Nossa, eu não nem entrei ali. Depois tem o simbolismo. O simbolismo sempre vem na minha cabeça o Cruz de Souza. Imaginação forte, muita subjetividade, espiritualidade, inconsciente e subconsciente. Vocês devem ter visto que subjetividade aparece em alguns pontos específicos. Você vai falar de alguma coisa deles mesmos, mas a forma que ela é usada é diferente. Aqui, o simbolista, o nome é bem autoexplicativo, ele vai fazer textos, obras para simbolizar algo. Às vezes, o que ele está tentando simbolizar, nem ele mesmo sabe, ele só está trazendo uma simbologia. Então, vai ser uma coisa muito magética, muito mesmo, assim, enquanto você está lendo um texto sobre a apresentação de um palhaço, você chega no final, e na verdade não era a apresentação de um palhaço, você chega no final e está falando que aquele palhaço é a representação do coração, e aquilo está representando como ele sofre, então ele vai utilizar da imaginação até onde ele consegue ir para explicar algo de uma forma bem metafórica. Ele se aproxima muito da espiritualidade, e eles vão utilizar muito do inconsciente, do subconsciente nas obras dele. Esse rolê bem freudiano. Depois vem o pré-modernismo, que vai aproximar o escrito do momento histórico, então ele vai aproximar o que a gente está vivendo com o que a gente está escrevendo. Ele vai anteceder a galera de 22,
como se fosse assim, olha, gente, as coisas estão mudando, olha, as vanguardas europeias estão chegando, trazendo velocidade, a ideia de modernidade. Não dá mais para a gente ficar escrevendo sobre eu. A gente tem que escrever sobre o que a gente está passando, o que a gente está vivendo. E o modernista, ele vai vir com a linguagem mais direta. Ele vai falar com o povo. Então, ele não vai se prender tanto à forma, pelo menos no começo. E aí a gente chega no modernismo, de fato, que é a primeira geração, a geração de 22, ela vai chegar com aquela linguagem bem plural, que é uma linguagem plural, uma linguagem que abrange várias pessoas e que atinge a maior parte da população. Então, ele não está preocupado se ele está escrevendo bonito ou certo. Ele quer que todo mundo que sente consiga entender o que ele quis dizer no final. Tente ler, no caso. Ô, Gabi. Oi, mas que tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui no chat, que eu acho que, na verdade, você já respondeu, mas qualquer coisa que eu acho que talvez você possa pensar. A Maria Letícia mandou, em uma ordem cronológica, qual seria o primeiro movimento literário? Uma ordem cronológica, eu já coloquei mais ou menos na ordem cronológica, né? Já tá. Entre aqui, vem primeiro, tem o humanismo e tal, mas são movimentos que não costumam cair. Vem primeiro o classicismo, depois vem o barroco, o arcadismo, o romantismo, sendo que igual o realismo é uma oposição ao romantismo, então ele vem depois. O simbolismo, o pré-modernismo vai vir antes do simbolismo, que vai anteceder os modernos. A ordem cronológica acontece mais ou menos por aí, ok? Tá. Modernismo. Ela deu ok aí? Não sei se ela falou alguma coisa. Falou ok. Ah, tá bom. O modernismo entra na primeira geração, com a geração de 22, a famosa geração da exposição da Anita Malfatti, aí o Monteiro Lobato vai lá falar abobrinha, a galera não gosta, e eles vão lá fazer uma reuniãozinha deles para mostrar o que é a arte moderna. Como essa galera ela tá bem antiquada. Então, a gente vai ter a linguagem plural, que é para atingir a maior parte da população, influências das vanguardas europeias, igual eu falei, tem esse lance de velocidade, de modernidade, de máquina, tudo isso vem das vanguardas europeias. Eles vão tentar destruir o academicismo, então eles vão pegar tipo aquela forma do soneto, a forma da poesia, a forma de escrever prosa, e eles vão começar a destruir isso e falar que não precisa disso tudo, você pode escrever do jeito que você quiser. O que a academia fala não é mais lei. E dentro disso tem os versos livres. Uma coisa que eu acabei de lembrar sobre a pergunta que ela fez é que é importante a gente saber também que nem sempre uma escola literária acontece uma certinha depois da outra. Às vezes elas estão acontecendo meio juntas, mas elas seguem mais ou menos essa ordem para estudo mesmo. A segunda geração do modernismo, agora voltando aqui, eles vão pegar e vão efetivar isso que a primeira geração falou. Então, a primeira geração vai chegar e falar assim, olha, agora as coisas vão acontecer desse jeito, vão trazer vários manifestos, olha, agora a gente vai falar, a gente vai ser antropofágico, vai engolir tudo que a Europa fala e vai ressignificar pra gente, a gente vai ser muito nacionalista e tal. Então, a segunda geração vai pegar tudo isso que a primeira falou e vai concretizar de fato. Só que a segunda geração ainda tem o adendo a gente está falando de guerra, a gente está falando da Segunda Guerra, então eles vão falar das angústias do homem, sobre o sentido da existência e eles vão continuar falando de temas sociais, vão continuar fazendo denúncias igual a primeira geração. Só que, por exemplo, a gente na segunda geração, a gente tem aquele famoso A Rosa de Hiroshima do Vinícius de Moraes, porque a gente está falando das guerras. Então, a galera tá meio perdida, tá meio tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Então, eles vão falar de temas sociais e vão chegar até perto de temas sociais mais universais por conta da guerra em si. A terceira geração, aí ela vem de sacanagem, entendeu? Apesar dos maiores autores estarem na terceira geração, os mais conhecidos pelo menos, a gente está falando da Clarice aqui, eles vão vir e falar assim, tá bom, gente, muito lindo o que vocês fizeram até agora, mas a gente vai voltar a escrever igual a gente escrevia antes. Então, eles vão pegar a forma técnica da escrita, a forma técnica da linguagem e vão trazê-la de volta, que então é a volta ao passado. Então, eles vão voltar a valorizar a rima, a métrica, palavras mais difíceis, eles vão voltar a utilizar palavras mais cultas, mas eles vão continuar falando de temas sociais. Mas eles vão manter
a literatura deles, ela ainda é uma literatura de denúncia, uma literatura de apresentação sobre o que é o Brasil. Mas eles vão voltar ao academicismo, por assim dizer, apesar de trazerem algumas coisas novas. Por exemplo, a gente tem formas novas de utilizar a palavra, formas novas de utilizar frases. Então, essas coisas mais diferentonas estão na terceira geração. A gente tem o fluxo de consciência, que é igual eu falei do tempo psicológico e tal, o fluxo de consciência ele é mais estabelecido aqui agora, principalmente com a Clarice. Isso vem das vanguardas europeias, igual o James Joyce apresenta em Ulisses, a Clarice vai apresentar isso aqui no Brasil, que é aquele romance que não necessariamente, por exemplo, vai falar de um dia, vai falar de alguma coisa, algum tema social tipo assim, escancarado, tipo, está no jornal um bagulho absurdo. Mas ela vai utilizar de pequenas coisas e pequenos acontecimentos na vida da personagem para ela ter uma epifania. Então, ela vai viver muito dentro da cabeça da personagem, ela vai atingir esse estado de êxtase e ela vai ter uma revelação e a vida dela vai mudar a partir daquele momento. Clarice escreve muito sobre romances, sobre a vida das pessoas, sobre o que elas sentem, sobre as relações familiares. Apesar dela trazer, por exemplo, igual em A Hora da Estrela, ela traz essa noção de nordestino sobre o êxodo da galera do Nordeste para o centro-oeste do Brasil. Outra coisa também que é importante falar do modernismo, que eles são muito regionalistas, então eles vão falar muito sobre o Brasil em si. Mas nessa época tem aquele excesso de textos, de escritos sobre a vida do nordestino, como o nordestino sofre. A gente encontra um ou outro falando sobre, por exemplo, Minas Gerais. Mas a galera acabou que pesou muito no êxodo do Nordeste, na vida do nordestino, mesmo alguns não sendo nordestinos. Hoje em dia a gente tem estudos sobre isso, de que a galera pesou um pouquinho a mão, apesar de serem textos importantes, muito relevantes. Nem sempre o regionalismo que o modernismo vai trazer pode ser, às vezes, uma realidade do próprio autor. Apesar que muitos vão trazer a realidade das pessoas. E depois vem o pós-modernismo, entra aquela famosa literatura de massa, ela começa a ser criada a partir desse momento. A gente está falando dos famosos livros que todo mundo já leu pelo menos uma vez na vida, ou já ouviu falar, porque tem algum filme sobre isso. E também, depois dos pós-modernos, vem os concretistas, aqueles poemas muito doidos, que igual aquele Beba Coca é o mais famoso, que são aqueles poemas, por exemplo, escritos em forma de relógio, que você não tem ordem para ler. Os concretistas vão aparecer também depois da geração modernista. E aqui, uma das últimas coisas que eu queria falar é a intertextualidade. Isso é muito importante no Enem. As perguntas da prova de linguagem em relação à língua portuguesa, que são as outras 45 perguntas da prova, as outras 40 perguntas da prova, foi mal. As outras 40 perguntas da prova, elas são, em sua maioria, nossa, assim, matando interpretação de texto. Ela vai utilizar tudo isso que eu falei, mesclado com algum outro texto, e a partir desse conhecimento prévio, mais do que você leu dentro do próprio texto, mais do que outro texto está te apresentando, você consegue responder a pergunta. Então, muita coisa, se você ler com cuidado, prestar atenção, por exemplo, da onde veio, na prova de português, é importante a gente perceber, por exemplo, assim, a fonte. Tipo, quem postou, foi um jornal? Foi, por exemplo, uma publicação no Facebook? Quem é o autor dessa charge? É importante a gente dar uma olhada, a fonte, da onde veio aquilo que a gente está lendo. Porque a gente consegue ter um panorama da onde essa pessoa é. Por exemplo, se for um texto jornalístico, você já sabe o tipo de função que está usando. Se for, por exemplo, um autor, você já sabe se ele é modernista, se ele é barroco, se ele é um cara do arcadismo, ou pela forma que ele escreveu, você já consegue olhar para aquele autor e falar, nossa, esse cara está escrevendo esse tipo de texto, então eu já tenho essa informação gravada. Além de prestar atenção, é importante saber que o Enem é uma prova extremamente intertextual. O que é ser intertextual? É essa relação e influência de um texto sobre o outro. Então, por exemplo, são perguntas que vão usar uma charge, um poema, uma notícia, uma imagem, um trecho de um conto e um gráfico. São uns rolês muito aleatórios às vezes, mas eles vão utilizar muito, e é muito importante a gente prestar atenção sempre que tiver mais de um texto, nos dois textos, e pensar, nossa, como esses dois textos conversam. Porque a forma que eles conversam é a sua resposta no final das contas. Ou às vezes a forma que um interage com o outro
pode explicar melhor um texto que vai te dar a resposta no final. Essa intertextualidade, ela pode ser mais implícita, ela se apresenta de uma forma mais sutil, você tem que pensar um pouquinho mais, ou de uma forma muito explícita, a referência, ela tá lá na sua cara. Tipo, um texto de um poema e um texto, um poema assim escrito bonitinho e um quadro sobre alguém escrevendo um poema. Essa referência ela tá mais clara do que, por exemplo, ter um poema sobre de uma forma metafórica falando da flora e da fauna do Brasil e um texto jornalístico falando sobre a flora e a fauna. Falando assim, parece um pouco mais simples, mas se o texto literário ele tiver muito cheio de metáforas, essa intertextualidade dele vai ser dada de uma forma mais implícita. Então, se a gente prestar bastante atenção nesse ponto, que acha que é a parte-chave da prova de linguagens, você consegue responder qualquer outra pergunta. E aí, eu queria perguntar para o Igor se já tá bom a aula, porque eu separei 3 perguntas, mas eu não sei se a galera tá cansada. Ou vocês respondam no chat, por favor. Eu acho que é melhor a pessoa responder, se tiverem afim de fazer o exercício, só vai. O que vocês acham, gente? Eu fiquei sabendo que vocês estão animadinhos. São só 3, eles são facinhos. Ó, o Lucas falou que ele quer. Vamos lá, gente. Quem mais? Quero ver a animação. Se for pra gente fazer exercício, tem que estar animado, né? Não adianta fazer só por fazer. Isso aí. Maria falou que ela também quer. Então eu posso passar pro exercício? Acho que sim. Beleza, então. Eu trouxe esse primeiro do Enem de 2019. Vocês têm que responder, hein, gente? Vocês têm que responder. Eu vou ler com vocês, mas eu não vou dar a resposta. Ó, texto 1. O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e só no primeiro semestre o Disque 100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento do número de denúncias pode... Gabi, deu uma travadinha. Acho que ela vai cair, gente. Calma aí. Ah, Gabi? Gabi! Você deu uma... Agora tô. Você Vocês estão ouvindo? Agora tá. Ah, tá. Acontece às vezes, gente. Mas o pode computador é ótimo. Beleza, eu vou começar desde o comecinho, então. Começar desde o comecinho é ótimo. Texto 1. O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e só no primeiro semestre diz que 100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento no número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos direitos, mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que o país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, tendência mundial, sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Foi um texto da Folha de São Paulo, publicado no 9 de dezembro de 2018. O texto 2 já é meio que um infográfico, tem uma idosa lendo, Direito dos Idosos. O Estatuto do Idoso e a Constituição Federal asseguram. Só nesse trecho você já está falando, apesar do outro texto ter falado uma coisa, nesse aqui está falando que a Constituição Federal assegura. Então, isso é um direito de todos os idosos. Atendimento preferencial no SUS, prioridade na tramitação de processos jurídicos, vagas preferenciais em estabelecimentos, meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer, viagens gratuitas, e os idosos de baixa renda também estão garantidos, viagem gratuita em ônibus interestadual, assistência de um salário mínimo e acesso a mais de 20 programas sociais. Isso aqui saiu do site do governo do Brasil. A pergunta é, aqui, gente, era A, B, C, D e E, mas virou A no final, não sei por quê. Na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso são: elas apresentam vantagens em relação a de outros países, são ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos, alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos, precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população,
ou contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. Então, a pergunta está te falando o que o texto 1 e o texto 2 juntos mostram para a gente em relação às regras do Estatuto do Idoso e à vida dos idosos no Brasil. Finge que a A é E, tá, gente? Coloca aí A, B, C, D ou E. Vou esperar. Eu tô olhando aqui. Até agora nada. Beleza. Vamos lá, gente. O que vocês acham? Tadinha da Gabi, gente. Fala com ela. Fala comigo, gente. Pode chutar, não tem problema. É que eu sei, por exemplo, aqui tem um slide. O slide eu passei a cor, vocês não conseguem voltar. Tá chegando a resposta. Maria Letícia falou que ela acha que é a B. E a Samela falou que ela acha que é a E. Beleza, posso dar a resposta então? Eu posso, né? Ó, na comparação entre os textos, concluiu-se que a regra do Estatuto do Idoso seria a resposta E. Contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. Por que não é a B? A B está falando assim, são ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos. O texto 1 fala que, por exemplo, alguns idosos estão fazendo várias denúncias. Então, tipo assim, realmente, a família pode estar ignorando os direitos dos idosos, realmente. Só que não é só a família. É uma coisa mais nacional, porque igual a gente vê no texto 2, o Estado tem como obrigação para todos os idosos de baixa renda oferecer um salário mínimo. Eles têm que andar de ônibus gratuitamente e ele tem que ter acesso a vários programas sociais. Então, às vezes, essas denúncias relatadas no texto 1 não são necessariamente relacionadas à família. São também relacionadas, por exemplo, ao motorista do ônibus, que na hora que o idoso chegou com o cartãozinho não deixou ele passar. Ou quando ele foi comprar uma entrada no cinema, que não deixaram ele pagar meia. Ou quando ele ficou na fila do SUS e todo mundo passou na frente dele e ele ficou lá no fundo, ele tem esse atendimento preferencial. Então, essas denúncias, elas não são só relacionadas à família, são denúncias no geral, porque os idosos estão buscando pelos seus direitos. E também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Tudo isso que eu falei, por exemplo, como ele não poder passar o cartãozinho dele no ônibus, são violências da sociedade também, não só dentro da própria família. Então, o texto aqui está falando sociedade e família. Por isso que a melhor resposta seria E, que enquanto o texto 2 está falando que o idoso no Brasil ele tem uma vida incrível, o texto 1 está mostrando o contraste, que essa vida ela realmente não acontece. Ela não é proporcional à realidade do Brasil. Beleza? Ô, Gabi, a Samela falou que ela tinha ficado na dúvida da D também. Não sei se você falou, eu não ouvi. Aí eu falei da B. A D, quer dizer, precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população. As regras gerais do Estatuto do Idoso, elas não precisam ser revistas, elas precisam passar por revisões, é óbvio, mas se você for parar para pensar e ler aqui, tudo o que tem aqui são atendimentos básicos de qualidade que vão gerar uma vida digna a todos os idosos. Eles vão ter o salário deles, a viagem gratuita, interestadual e dentro até da própria cidade com aquele cartãozinho, quando você vira idoso, que você pega, os programas sociais que ele tem direito, o atendimento preferencial, as prioridades nos processos jurídicos e nas vagas para estacionar, para não precisar andar tanto, até mesmo o lance da calçada ser ajustado tanto para deficientes quanto para idosos, essas meias entradas, então eles continuam tendo acesso à cultura, então eles até têm um estatuto do idoso que abrange a maior parte das coisas que vão gerar para eles uma vida digna. Mas o que acontece é que o estatuto ele não é cumprido. O que está aí por lei não é seguido realmente por todos os estabelecimentos, pela sociedade ou pelas famílias. Então, não é questão de revisão do estatuto, é uma questão de monitoramento da aplicação do estatuto. Por isso que a D não seria uma boa opção nesse caso. Beleza? Posso passar para a próxima, né? Sim, colocou aqui, obrigada. Tá, de nada. Essa é do Enem de 2010. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. O ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migração. Isso aqui foi tirado do Guia dos Curiosos da Companhia das Letras. Agora, a pergunta 2. Predomina no texto a função da linguagem. Esse texto aqui, qual a função da linguagem que ele usou? A emotiva,
porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Nossa, eu troquei a cor da fonte, nem percebi. Fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Poética, porque o texto chama atenção para os recursos da linguagem. Conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Ou referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Vou dar um tempinho. Ó, a Samela, a Maria e o Lucas falaram que é a letra E. E tá certinho, é a letra E. Igual é o referencial. Ela é igual uma notícia. Ela vai falar sobre o que precisa ser passado. São as informações e um conceito do texto. A própria pergunta já está explicando todas essas funções que ela deu. E às vezes, por exemplo, se você não soubesse o que é uma função fática, o depois da vírgula te explica. Porque ela vai testar o canal de comunicação. Então, ela não é isso. Ele está falando da biosfera, sobre como a biosfera funciona, os seres que tem dentro da biosfera, como ela se regula, os organismos. Então, ele está dando as informações conceituais de algo, as noções básicas. Então, é referencial. A pergunta era para estar isso aqui antes do texto. É de 2015. Cópia rápida, fácil. Vai ser bom, não foi? Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade em impressão digital do mundo. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque é o emprego do termo fácil no início do anúncio como foco no processo, dos adjetivos que valorizam a nitidez da impressão, das formas verbais no futuro e no pretérito, em sequência, da expressão intensificadora menos do que ou do qual, que associa a qualidade, ou da locução do mundo associada a melhor, que quantifica a ação. Eu vou ler de novo. Aqui está perguntando o recurso de linguagem verbal que vai destacar essa sensação de rapidez. Cópia rápida, fácil. Vai ser bom, não foi? Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade em impressão digital do mundo. Vou dar um tempinho. Volta nas alternativas, Gabi. Isso, aí. Já tá aparecendo? Opa, tá aparecendo? Já tá. Ah, tá. Ninguém sabe, gente. Essa parece ser um pouco mais cansados. Ó, a Samela falou que ela acha que é a letra A. Eu sei que vocês estão cansados, gente, mas vamos lá. É a última. Tá quase. É a última, ó. Ó, se fosse o Enem hoje, já tinha acabado. Quem falou que é a letra A? A Samela e a Maria. Beleza. Eu vou dar a resposta já. E vou explicar por que não é a letra A. A Samela falou que ela está na dúvida com a letra B também. C. Nas formas verbais, no futuro e no pretérito. Ah, agora eu respondi. Nas formas verbais, no futuro e no pretérito. Gabi, peraí, você deu uma travada aqui. Início do anúncio com foco no processo. Ó, a cópia rápida e fácil. Eu quero um exemplo de linguagem verbal que vai contribuir para a rapidez, para essa sensação de algo que foi muito rápido. Porque não é fácil. Fácil vai dar essa ideia de facilidade, não de rapidez. Apesar dela ser foco, tá encabeçando o nosso anúncio. Agora eu vou falar por que não é a B. Dos adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos que a melhor qualidade em impressão digital do mundo. É quase a mesma coisa. Eu quero essa ideia de rapidez que ela é destacada. Porque o negócio ele não é só tão rápido. E ele não é só rápido. Ele também é bom, tem uma qualidade de serviço, ele é fácil. Mas a pergunta está pedindo para a gente rapidez.
Então, você vai esquecer tudo que não está ligado à rapidez no seu texto. Ó, da expressão intensificadora, menos do que ou do qual, associada à qualidade. A própria pergunta já tá, a própria resposta já está falando qualidade. Eu não quero qualidade, eu quero rapidez. Da locução do mundo associada melhor na quantificação. Nossa. Que quantifica a ação. Ah, tá. Que vai dar quantidade à ação. Eu não quero quantidade, eu quero rapidez. Então, ó, das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. Para você entender essa pergunta, você teria que saber o que é pretérito. O pretérito é aquela famosinha, aquele famoso passado. A gente tem o futuro do pretérito, tem pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito. Tudo isso são formas de você conjugar o verbo no passado. E por que é a forma futuro e no pretérito em sequência? É isso aqui que ele está falando que vai dar a ideia de rapidez. Ó, vai ser bom, não foi? E aí tem a imagem sumindo. Vai ser bom é futuro, então quer dizer que a sua cópia vai ser rápida, isso vai ser ótimo, não vai? Aí ele fala, não foi, então quer dizer, já aconteceu. Ela é tão rápida que já foi. Você nem terminou de ler a frase, ela já aconteceu. Então o futuro, depois vem o passado, dá essa ideia de que o serviço foi muito, muito veloz. E essa é a de rapidez do seu texto. Futuro mais o pretérito. Se vocês perceberem, todas essas perguntas, tem geralmente, ó, texto 1 e 2, tem o texto 1, que é a imagem, e o texto 2, que vai ser essa, falando um pouquinho sobre essa noção de rapidez. Isso aqui vai ser um texto sobre algo que tem a ver com ciências, ciências da natureza, nada a ver. Mas ele vai utilizar as funções da linguagem aqui dentro. O texto, o exercício 1 tinha 2 textos, então ele é muito intertextual. Ele usa textos dentro de textos, exemplos dentro de exemplos, para fazer a prova de linguagem. Vocês vão encontrar muito, muito isso no Enem. A pergunta 3, por exemplo, é quase uma interpretação. Tipo, se você conseguiu interpretar essa frase, vai ser bom, não foi? Você consegue responder sem precisar saber o resto. Então, pessoal, basicamente é isso que vocês vão praticamente achar nas outras 40 perguntas da prova de linguagem. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu fechei o slide, mas não sei. Será que alguém ficou com alguma dúvida em alguma pergunta? Pelo menos aqui no chat não tem nada. Belezinha, então, gente. Tranquilo? Beleza? Animados? Tem que ficar animado, gente, porque a prova do Enem é, principalmente de linguagens, é resistência. Quanto tempo você consegue ficar sentado lendo um textinho? Sim, é respirar fundo, ler com calma, não se apressar. Ter as técnicazinhas de leitura, facilitam bastante, de leitura e de resolução, mas não se esqueçam. Tem que sentir um feeling, se adequem a essas técnicas, porque elas não são receitas de bolo, tem pra gente que dá certo, pra gente que não dá. Então, vocês vão se adequando a essas questões, tá? Mas calma, vai dar tudo bom. Sim, igual tem gente que gosta de fazer todas as que sabe e depois voltar nas que acham mais difícil. Eu, por exemplo, não funciona assim. Se eu não respondo por ordem, eu fico perdida. Tem as técnicas de leitura, as técnicas de resposta, o jeito que é mais fácil. Vocês têm que sentar e ver como vocês vão conseguir responder a prova, que vai ser melhor para vocês. Vai dar tudo certo. É sim. Então, gente, um beijo, boa noite para vocês. Vão descansar, descansem bem, tá? Amanhã já é o último dia de revisão e sábado vocês descansem bastante, tá bom? Beijo. Sim. Não estudem nos sábados. Isso. Beijo. Boa noite, pessoal. Até mais. Bye, bye.